Agora foi. Quanto ao estado probatório, né? São 24 meses, 2 anos, né? E a cada 6 meses o indivíduo ele é avaliado, né? É mandado um relatório. E esse relatório aí, completando, né? Você vai, no caso, se tornando, depois de 2 anos, servidor estável, né? Característica que você tem aí em relação a esse ponto que nós temos, beleza? Em relação ao estado probatório. Quanto à posse, atenção, é muito falado isso também. A posse, você tem um prazo de 30 dias que podem ser prorrogáveis por 30 a pedido do servidor. Então, por exemplo, já aconteceu comigo. Quando eu fui ocupar o cargo na prefeitura de São Gonçalo, eu já tinha outros cargos públicos, eu ia ter que pedir exoneração de algum cargo, porque não é acumulável, como nós já vimos, só é acumulável 2 anos, 2 cargos, né, de professor. Então, consequentemente, eu pedi 30 dias de adiamento de posse. Beleza. A posse ela pode ser dada por procuração. Você pode passar a procuração para uma pessoa e a pessoa tomar posse do cargo. Entendeu? Por exemplo, isso acontece muito em pessoas que moram em outro estado, até estão trabalhando em outro país, não sei. Tá? Então, são situações que também vale a pena a gente colocar aqui. Beleza? Outro assunto importante, estando em ordem aí, em relação à questão que estamos colocando, é a relação da vacância. Tá? Vacância, o que é vacância? Vacância, que cai muito em prova, é quando há vaga. Quando surge a vaga no cargo público. Como assim, professor Anderson, quando surge a vaga? Por algum motivo vai surgir aquela vaga. Então, por exemplo, vai surgir vaga por meio de quê? Exoneração. Exemplo, o indivíduo foi exonerado, surgiu aquela vaga no serviço público, é a vacância. Demissão. O indivíduo foi demitido. Foi demitido, surgiu aquela vaga, demissão. Promoção. O indivíduo foi promovido para surgiu aquela vaga ali naquele cargo que ele ocupava, beleza? Foi uma vacância. Aposentadoria, claro, evidentemente, o indivíduo se aposentou, surgiu aquela vaga ali, não é? Então, vacância, meus amigos, é muito simples, é a relação da vaga, beleza? Vaga. Falecimento, posse em outro cargo inacumulável. Como assim posse em outro cargo inacumulável? O indivíduo tem 3 cargos como professor. Então, obviamente, ele vai ter que perder o cargo, vai ser exonerado do cargo. Logo, isso gera o quê? A vaga, a vacância, né? Característica que você tem, né? Falecimento, o cara morreu, surgiu aquela vaga ali. Então, também é uma forma de vacância. São características que você tem ali em relação a essa questão aí. Beleza? Tranquilo? Respondendo aqui a pergunta que a minha colega falou sobre a questão de função pública, né? O que acontece? Vamos lá. É a parte inicial da explicação que eu dei, né? Função pública são todos aqueles servidores. Funcionário público é todo mundo que tem função pública. Função pública é você ter uma função tanto na administração pública direta quanto na administração pública indireta. Tá? O que acontece? Uma função junto ao serviço público. O que seria uma administração pública direta? Seria basicamente a prefeitura, ou seja, explicando de uma forma rápida, né? Seria a secretaria. No caso, nós somos a administração pública direta porque nós somos a Secretaria de Educação. A administração pública indireta seria o quê? Fundações, autarquias, empresas públicas. Exemplo, seriam empresas da prefeitura que prestam serviços à prefeitura, por exemplo. Normalmente a coleta de lixo. Coleta de lixo, normalmente, é uma empresa pública. Então, função pública, todos funcionários, todos que têm função pública, são todos que são funcionários públicos, que têm função pública. No entanto, o estatuto ele não rege essa questão da função pública. Ele rege o quê? A questão do serviço público. E o serviço público, aí sim, é voltado para a questão do servidor estável, que é o do concurso público, e o servidor
comissionado, que é aquele por meio da assinatura do prefeito, que é a característica que nós temos aí sendo colocada. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Maneiro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro? Tranquilo? Foi, né? Bacana. Vamos lá. Aposentadoria. Aposentadoria, nós temos o quê? Forma de aposentadoria. Por invalidez permanente. É um caso de aposentadoria. Beleza? Característica que você tem aí em relação a esse ponto. Beleza? Aposentadoria compulsória. O que é aposentadoria compulsória? Aposentadoria permanente, invalidez permanente. No caso, você tem, no caso, proventos integrais. E o que vale? O que vale ali? Moléstia profissional, doença grave. Então, o indivíduo tem uma doença grave, ele vai se aposentar integralmente, ou seja, com seu salário integral. Tá? Já a aposentadoria compulsória, que são os 70 anos de idade, segundo o estatuto, corresponde exatamente ao quê? Corresponde aos proventos proporcionais, né, exatamente ao quê? Ao tempo de serviço. Então, o tempo de serviço que você teve lá, correto? No caso, você tem a chamada aposentadoria compulsória, né? Beleza? Característica que você tem aí. Já a aposentadoria voluntária são aquelas que você vai ter, no caso, características que vamos colocar aqui, né? Aquelas chamadas características que nós temos, as regras que mudaram, né? As regras atuais que mudaram e que é importante que nós saibamos, né? Então, como é que funciona isso? 30 anos de serviço, no caso. Homem, 25 anos de serviço mulher, tá? Sendo que tem um mínimo de 65 anos de idade homem, 60 anos mulher. Já é a alteração que nós temos aí dessa garantia, né? Nesse caso, nós temos para proventos proporcionais, não é para proventos integrais, beleza? E no caso de 35 anos homem, 30 mulher, com a idade mínima, né, de 53 anos homem, 48 anos mulher, no caso proventos integrais. São as características que nós temos aqui em relação a essa mudança, né, já nessa lei que corresponde à questão da aposentadoria. Perfeito? Característica que nós observamos aqui junto ao Estatuto do Servidor Público. Beleza? Outro ponto que nós também identificamos, muito importante, né, que vale a pena a gente colocar aqui, é em relação ao quê? É em relação às penalidades. As penalidades, muito importante que nós saibamos, quanto à questão das penalidades, por conta do quê? Por conta exatamente de cair muito em prova esse assunto, tá, gente? E que, obviamente, temos que sempre enumerar. Bom, a primeira penalidade que eu já comecei falando, né? Falando que, no caso, é uma das mais graves que tem, é a penalidade da demissão. Né? A demissão, sem sombra de dúvida, é uma das mais graves, beleza? Então, o indivíduo que é demitido, ele, obviamente, são 10 anos
que ele não pode reingressar no serviço público, né, por conta da demissão. E, obviamente, os casos de demissão que você tem são casos ligados ao quê? Abandono de emprego, casos ligados a justamente características que você tem aí de abandono de emprego, de crimes sérios, né, ligados a isso. Além da questão da demissão, nós temos outras formas de penalidades, como, por exemplo, a advertência. A advertência é exatamente voltada para questões mais leves. Então o indivíduo vai ser o quê? Advertido, entendeu? Atrasos, né? A partir da advertência nós temos o quê? Nós temos a repreensão. A repreensão é justamente o quê? Para situações recorrentes, justamente ligadas ao quê? Ligadas à advertência, né? Então, a chamada repreensão, no caso, tá? A partir da repreensão, nós temos o quê? Nós temos também a multa, tá? Multa que pode ser revertida, né, em suspensão, ou suspensão, no caso, em multa, né? Por quê? Porque nós temos exatamente a suspensão, que são duas formas de suspensão, né? Uma é 100% do seu... No caso, você está suspenso e você não recebe 100% do seu salário, correto? Não recebe. E a segunda, que é a suspensão que é convertida em multa, que é quando você recebe 50% do seu salário e trabalha normalmente, que é a questão da suspensão. Beleza? E além dessas penalidades, né, nós temos o quê? A destituição da função. Então, por exemplo, um indivíduo, ele foi destituído da sua função pública. Então, por exemplo, um diretor, mas ele é um diretor concursado como professor. Então, vai ser destituído como diretor da função pública que ele exerce. Aí ele vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. A recondução vai ser dada a partir do quê? Exatamente ao cargo ali de origem dele. Ele é professor de ciências. Beleza? Então, no caso, a forma que você tem ali é a destituição da função pública, da função, né? Beleza? Outra característica que nós temos ligadas à penalidade é justamente o quê? A chamada cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que corresponde à cassação de aposentadoria ou disponibilidade? É justamente o quê? É justamente quando o indivíduo servidor público já é aposentado. Então, uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, que servidor público, você vai ser servidor para o resto da vida. Então, são situações que nós temos que entender. Então, o indivíduo vai ser servidor público para o resto da vida. Então, o cara que é aposentado, ele deixa de ser servidor público? Não, não vai deixar de ser servidor público. Característica que você observa. Então, consequentemente, se ele cometeu um ato que vai de contra ao LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, um ato contrário a isso, consequentemente, né? É uma situação que observa-se que ele vai responder, vai ser penalizado, podendo ter a sua suspensão, a sua cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Entendeu? Por exemplo, o indivíduo é aposentado e
consequentemente, comete um crime de uma alta gravidade. Obviamente vai ser... Como é que vai aparecer na televisão isso? Pô, o fulano de tal, servidor da prefeitura tal, não é? Te dar um exemplo, né? O indivíduo aposentado botou a farda de bombeiro e foi vender ovo numa feira de Belfor Roxo, fardado de bombeiro. Obviamente ele vai sofrer penalidade, ele pode sofrer multa, pode sofrer, no caso, até mesmo, dependendo da gravidade, o quê? A cassação da aposentadoria e disponibilidade dele como servidor. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, gente?